E aí galera, beleza? Meu nome é Vitor, do canal Ilha do MMA. Esse daqui é mais um vídeo de análise, notícia. Vocês vão entender mais pra frente ao decorrer do vídeo. Eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o like se possível e, se possível, também compartilhem o vídeo, ok? Então tá bom, vamos direto para o vídeo agora. Bom pessoal, o Conor, ele fez um vídeo não, perdão. O Conor recentemente fez uma publicação no Twitter, se não me engano foi semana passada, se eu não me engano, onde ele fazia a lista dele dos melhores de todos os tempos, deu o maior furdunço, isso, maior polêmica, o geral ficou revoltado ou simplesmente não concordou, enfim. Eu resolvi fazer a minha lista dos maiores de todos os tempos. Lembrando que maior de todos os tempos é diferente de melhor de todos os tempos. O melhor de todos os tempos, bom, é o melhor. E o maior de todos os tempos é o maior de todos os tempos. Significa ter mais feitos, digamos assim, aquele que mais representa o MMA. E não num quesito de, ele é mais completo, mas de simplesmente ter mais feitos dentro do MMA de fato. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando conforme eu vou fazendo a minha lista, ok? Então, bom, sem mais delongas, vamos para a lista. Bom, vamos começar com Anderson Silva. O Anderson Silva, ele ganhou o cinturão peso médio do Shooto, ganhou o cinturão peso médio do Cage Rage, fez 3 defesas de cinturão, desse cinturão, que é o cinturão do Cage Rage, ganhou o cinturão peso médio do UFC, defendeu 10 vezes, era para ter sido 11 vezes consecutivas, mas o Travis Lutter foi a primeira defesa de cinturão do Anderson, não bateu peso, mas não é culpa do Anderson, de certa maneira ele fez 11 defesas de cinturão, mas no currículo tá só 10, enfim, fez 10 defesas de cinturão consecutivas, tem 3 vitórias consecutivas nos meio pesados, enquanto ele ainda era campeão do UFC do peso médio. No completo, assim, ele tem 16 vitórias consecutivas dentro do UFC, em sequência, sem perder uma. Ele tem no total 17 vitórias dentro do UFC atualmente. Ele quebrou o recorde de mais finalizações dentro do peso médio, ele tem mais finalizações do que todo mundo dentro do peso médio. Hoje seu cartel é de 34 vitórias, 10 derrotas e 1 no contest. O que seria no contest? Seria, digamos assim, sem resultado. Onde, por exemplo, esse no contest foi dele contra o Nate Diaz, onde ele foi pego no doping. Aí você pode falar, Vitor, então o Anderson trapaceou. Sim, mas o Nick Diaz, ele também trapaceou, ele usou maconha. O que a maconha, ela meio que, digamos assim, tira um pouco da dor que você sente, entende? Então, chumbo trocado não dói. Enfim. E no total, o Anderson derrotou 10 grandes nomes do UFC. Agora, Jon Jones. O Jon Jones ganhou o cinturão meio pesado do USKBA, ganhou o cinturão meio pesado do UFC, foi o campeão mais novo do UFC com 23 anos e, de certa maneira, assim, ele ainda é, entre aspas, eu falo que ninguém foi o campeão mais novo depois dele, ele ainda continua com esse recorde, o recorde ainda é dele. Quebrou o recorde de finalizações no meio pesado, que até agora é 5. Eu falo até agora porque ainda pode aumentar esse recorde. Mas e com finalizações eu falo submissões, estrangulamento, chave de braço, entre outras coisas. Ele quebrou o recorde de finalizações e nocautes no meio pesado, somando 10 no total. Ou seja, somando as finalizações mais os nocautes, ele tem 10. E isso daí pode aumentar, obviamente, mas por enquanto é 10. Enquanto os outros devem ter 9, 8, e porque isso daí é um recorde por causa que às vezes acaba em decisão. Ele fez 8 defesas de cinturão no meio pesado, 8 defesas consecutivas, isso daí é importante. Ele quebrou o recorde do Georges St. Pierre de vitórias pelo cinturão, que agora é 14.
Ah, Victor, então o Joe Jones passou o Anderson Silva em defesas consecutivas? Em defesas, quebrou o recorde do Anderson Silva? Não, eu vou explicar o porquê. O John Jones, ele fez defesa, e aí ele perdeu o cinturão, porque ele foi pego no doping. Ou seja, aí tiraram o cinturão dele. Assim que tiraram o cinturão dele, ele voltou e lutou pelo cinturão interino. Como desafiante, ele lutou pelo cinturão interino. Ganhou o cinturão de novo. Aí ele foi lá, lutou com o Daniel Cormier e unificou. Se eu não me engano foi assim, posso estar até enganado, mas foi mais ou menos assim que aconteceu. Então, ele teve que ganhar outras vezes o cinturão e não defender. Então ele não bateu o recorde do Anderson Silva. Ele tem 17 vitórias dentro do UFC. Era para ter sido 18 vitórias, se não fosse aquela cotovelada ilegal que desqualificou ele em uma luta. Mas ele estava vencendo a luta, então era para ser 18. 18 vitórias dentro do UFC, mas infelizmente no currículo dele está 17, por causa da cotovelada ilegal, onde ele foi desqualificado. O seu recorde dentro do UFC é de 26 vitórias, uma derrota, que foi dessa cotovelada ilegal, e um no contest, onde ele foi pego no doping, na segunda luta contra o Daniel Cormier. Ele derrotou 15 grandes nomes dentro do UFC. Agora, Georges St-Pierre. O Georges St-Pierre ganhou o cinturão peso meio médio do UFC, defendeu 3 vezes esse cinturão, ganhou o peso meio médio do UFC, defendeu 9 vezes esse cinturão, não de maneira consecutiva, mas foi 9 vezes. Eu não consigo pensar em mais de 4 ou 5 pessoas que chegou a defender 9 vezes o cinturão. Ele enfrentou Michael Bisping pelo cinturão e ganhou pelo cinturão peso médio e fez sua 20ª vitória dentro do UFC. Seu cartel hoje é de 26 vitórias, 2 derrotas. Derrotou 16 grandes nomes dentro do UFC. Agora, o polêmico Conor McGregor. Ganhou o cinturão peso-pena do Cage Warriors. Ganhou o cinturão peso leve do Cage Warriors. Ele fez alguma defesa desse cinturão? Não, nenhuma. Ele ganhou o cinturão peso-pena do UFC. Quebrou o recorde de vitória mais rápida valendo uma disputa pelo cinturão. Ele quebrou o recorde de nocautes dentro do peso-pena, indo para 6 nocautes. Venceu 2 lutas no meio médio. Ganhou o cinturão peso leve do UFC, sendo o primeiro lutador a conseguir 2 cinturões simultaneamente. Foi o primeiro lutador a nocautear dentro de 3 categorias, sendo ela peso pena, peso leve e meio médio. Seu cartel hoje é de 22 vitórias, 4 derrotas, e derrotou no total 7 grandes nomes dentro do UFC. Você pode até falar, Victor, você está esquecendo do Demetrious Johnson. Então, o Demetrious Johnson, ele é um dos melhores. Ele, sem dúvidas, ele deve estar no top 3 dos melhores de todos os tempos. Isso daí não tem quem duvide. Mas, em quesito de ser o maior, que são 2 coisas distintas, esses são os feitos do Demetrious Johnson. Ele ganhou o peso mosca do UFC. Quebrou o recorde do Anderson Silva, que não quebrou exatamente, mas quebrou, no currículo ele quebrou o recorde de mais defesas de cinturão, que agora são 11 defesas de cinturão consecutivas. Ganhou o cinturão peso mosca do Onion FC. E, assim, só, entre aspas, porque não é fácil conseguir esses feitos. Você precisa ser muito bom para conseguir esses feitos. E agora, Khabib Nurmagomedov. O que eu acho uma sacanagem as pessoas não acrescentarem o nome dele à conversa de o maior de todos os tempos. Afinal, ele tem 28 vitórias, nenhuma derrota. Ele ainda é invicto na categoria mais populosa do MMA ao todo. Enfim, vamos aos feitos dele. Ele ganhou o torneio M1 Selection, ganhou o cinturão peso leve do UFC, quebrou o recorde de mais rounds ganhos de maneira consecutiva, ou seja, uma luta pelo cinturão tem 5 rounds, são 5 rounds válidos.
Você luta durante 5 rounds. Se a gente for fazer uma conta de, no mínimo, quantas lutas ele ganhou sem perder um único round, temos aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30, e aí 2 rounds a mais, 32. São no mínimo 6 lutas, digamos assim, para arredondar. São 6 lutas consecutivas sem perder um único round, isso daí no mínimo. Lembrando que ele fez várias lutas valendo 3 rounds apenas. Então ele com certeza ganhou mais de 6 lutas sem perder um único round. E eu não sei de ninguém que tenha feito alguma coisa parecida. Mas enfim, se você souber, deixa aqui nos comentários. Ele teve o maior número de vitórias consecutivas dentro da categoria mais populosa do UFC e MMA. Mas enfim, dentro do UFC, são 12 vitórias consecutivas. E Vitor, por que isso daí é um grande feito? Por causa que com a categoria sendo a mais populosa, o nível de habilidade do campeão para o número 15 acaba sendo mais uma questão de encaixe de jogo do que de fato nível, onde qualquer um pode vencer qualquer um. O número 1 pode perder para o número 15, o número 4 pode vencer do número 1. É tudo uma questão de encaixe de jogo e às vezes o cara não está bem psicologicamente na noite e acaba perdendo. Basicamente por isso. E alguém está invicto dentro dessa categoria, dentro do UFC, com 12 vitórias consecutivas, é um grande feito. Seu cartel hoje é de 28 vitórias, nenhuma derrota. Ele é invicto. Ele derrotou 6 grandes nomes dentro do UFC. Agora vamos então fazer o ranking. Em primeiríssimo lugar temos Anderson Silva, com 10 feitos dentro do UFC. Provavelmente e infelizmente para nós brasileiros, ele provavelmente vai ser passado por algum outro lutador. Provavelmente acho que pelo John Jones, se o Jones continuar lutando. Mas por enquanto é Brasil no topo, então palmas para nós. Em segundo lugar é John Jones, com 9 feitos dentro do UFC. Como eu disse, provavelmente o Jones vai passar o Anderson Silva, porque ele só precisa de um feito para empatar e 2 para passar o Anderson. Jones é sem dúvidas uma lenda do esporte, então não é nenhuma vergonha. Eu confesso que acho que ele deve ser o melhor dentro do UFC. Melhor, não o maior. O melhor dentro do UFC atualmente. Na minha opinião, ele deve ser... Se ele não é o melhor, ele deve ser o segundo melhor. Enfim, continuando. Em terceiro lugar, não me xinguem, tá legal? Mas essa daqui é até onde eu consigo ver, ele é o terceiro. E eu sei que vocês vão surtar, mas em terceiro lugar, Conor McGregor. Sim, ele tem 8, 9 feitos dentro do MMA ao todo. Ele tem mais feitos do que o Georges St-Pierre. Mais feitos não significa que ele é melhor. Eu disse que ele tem mais feitos. Lembrando que são coisas diferentes. Eu vou sempre repetir isso para vocês não me xingarem. Enfim, ele tem 8, 9 feitos dentro do MMA e ele vai crescer, vai continuar crescendo se ele continuar lutando. Então provavelmente ele vai ir para a segunda posição, ou infelizmente, caso vocês me xinguem para a primeira, eu não sei. Pode ser que ele não ganhe mais nenhuma luta e aí ele continue em terceiro e possivelmente seja passado por alguém, ok? Então novamente não me xingue. Em quarto lugar temos Georges St-Pierre. Ele tem 7 feitos dentro do MMA. É bastante feito, não é fácil. Mas ele se aposentou. Eu duvido que ele volte e consiga um terceiro cinturão. Mas ele sem dúvida é uma outra lenda do esporte, merece ser aplaudido. Mas ele se aposentou, então eu duvido que ele volte e aumente a quantidade de feitos dele. Mas sem dúvidas, novamente, ele é um dos melhores lutadores de todos os tempos e um dos maiores. Ele tá no top 5, então não é nenhuma vergonha, né? Pelo contrário, é motivo de se orgulhar, entende? Bom, agora eu queria antes de encerrar o vídeo, eu queria só fazer uma única observação de alguém que eu acho que pode acabar entrando nessa lista de top 5 futuramente, talvez até chegar em primeiro lugar. E por favor, não me xingue, não fale, você é idiota, você não sei o que lá. Argumenta aqui nos comentários, ok? Vamos conversar, é saudável, é divertido, eu gosto pelo menos. Enfim, alguém que eu acho que pode não só chegar ao top 3, mas também chegar ao top 1 é Israel Adesanya. Vamos aos feitos dele. Ele ganhou o cinturão peso médio do AFC,
ganhou o cinturão peso médio do X-Fighting Series, ganhou o cinturão peso médio do UFC e já derrotou 5 grandes nomes dentro do UFC. Se ele derrotar o Paulo Borrachinha na próxima luta dele, vão ser 6. E se futuramente ele derrotar por algum... Se ele chegar a derrotar, conseguir derrotar o John Jones, vão ser 7 grandes nomes que ele vai ter derrotado, sem contar de 2 dos maiores lutadores de MMA. Ele pode acabar conseguindo mais feitos, provavelmente ele vai, e talvez até passar alguém. Quem sabe, acho que dentro do top 3 eu acho que ele consegue chegar. Mas essa daqui é só a minha visão, e se você discorda, deixa aqui nos comentários. Se você concorda, deixa aqui nos comentários. E o vídeo foi esse. Se vocês concordam, discordam, deixa o like também, curte, compartilha se possível. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não me xinguem, ok? Por favor. E é isso, até mais.